vai. Você tá vendo aí, olha, ele queria jogar na seleção brasileira, mas não deu tempo. Ele vai jogar na cadeia. Esse daí matou um agente penitenciário, traficante e põe no cidade. Os policiais usaram um veículo blindado para entrar no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. A operação da Divisão de Homicídios mobilizou dezenas de agentes da CORE, o grupo de elite da Polícia Civil. Sem o PP, a região é considerada de alto risco. Virou esconderijo de bandidos do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Além de atuarem no tráfico de drogas, os bandidos também cometem assaltos aqui na região de São Gonçalo e Niterói. Os bandidos de uma das facções criminosas mais perigosas do estado são acusados de matar um agente penitenciário em dezembro do ano passado. Eles roubaram o carro e o celular da vítima. As investigações da Divisão de Homicídios apontam que Wilverton Soares Peçanha, o Garrafão, foi um dos autores do crime. Ele foi preso durante a operação desta segunda-feira, usando o uniforme de um programa de saneamento básico do governo estadual. Segundo familiares, Garrafão estava trabalhando há um mês. Ele cumpriu pena no mesmo presídio onde o agente penitenciário trabalhava. Depois de um desentendimento na cadeia, ele teria jurado o agente de morte e cumpriu a ameaça assim que ganhou a liberdade. O outro preso teria participado da troca de tiros durante a operação. A ousadia da quadrilha parecia não ter limites. Os bandidos do Complexo do Salgueiro chegaram a planejar um ataque à delegacia. Eles pretendiam simular uma manifestação aqui em frente à Divisão de Homicídios. O plano audacioso foi descoberto pelo setor de inteligência. No dia marcado para o crime, os policiais bloquearam toda essa área e conseguiram evitar o ataque. Os bandidos pretendiam queimar viaturas e disparar na direção da fachada da DH. 2 suspeitos da morte do agente penitenciário continuam foragidos. Eles foram identificados como Igor de Assis Bernardo e Kleber Pinheiro da Silva, conhecido como KL. Deixa eu dizer o seguinte. Essa foto que tem aqui, quando eu cheguei hoje, aqui na nossa Record, eu encontro o nosso Afonso Mônaco. Eu não sei se eu já falei para você sobre o Afonso Mônaco. O Afonso Mônaco só perde em tempo de jornalismo para o Percival. Percival tem 601 anos e o Afonso Mônaco tem 600 anos e 10 meses. Perde por 2 meses. Aqui está o nosso Afonso. O nosso Afonso, quando fez a primeira reportagem, ele se vestia assim. Ele mudou pouco. E o nosso Afonso disse para mim o seguinte hoje: está preso. Eu digo, eu? O que eu fiz? Ele disse, não, rapaz, está preso o cara que participou, lembra um roubo gigantesco a uma transportadora de valores aqui no interior de São Paulo? Eu digo, Afonso, como é que eu vou me lembrar se todo dia assaltam e roubam essas transportadoras de valores? Aí ele disse, não, mas esse você lembra. Aí ele disse, e aí? Ele disse, ele estava num galpão onde foram encontradas armas, um carro de luxo roubado, tinha fuzil, aí eu mesmo. E aí? Ele disse, agora ele vai fazer delação premiada. Eu digo, nem me fala nisso. Eu já não aguento mais delação premiada. Agora eu estou querendo ver delação que leve para a cadeia. Ele disse, vai levar. Aí o nosso Afonso disse, o nosso Afonso é uma beleza, né? Olha, imagina esse sujeito. Se eu estou encalhado, imagina quando é que esse vai arrumar alguém. Nunca, né? Mas resumo. Aí a polícia prendeu. Aí eu disse, mas e aí, Afonso? Ele disse, posso contar a história no Cidade Alerta? Eu digo, quem manda no Cidade Alerta depois do Percival é você. Eu disse, então vou quebrar teu galho. Porque eles falam assim comigo. Põe no Cidade. Madrugada barulhenta nesse bairro residencial de Campinas, no interior de São Paulo. Os moradores gravam com o celular o que ainda nem sabem o que é. Aí, ó, Campinas. É Israel. Lá embaixo, homens armados, encapuzados, se distribuem pelas ruas do bairro. Nossa, mano.
esse escalido. Os tiros abriam caminho para os assaltantes invadirem esta empresa, uma transportadora de valores. O objetivo, roubar cerca de 50 milhões de reais. Mais de 20 assaltantes chegaram aqui pouco depois das 4 horas da madrugada. Eles tinham armas pesadas, fuzis, metralhadoras e também utilizaram bananas de dinamite para explodir paredes da empresa para poder entrar. Veja só. Ali havia um rombo, o rapaz está acabando de arrumar agora. Deste outro lado aqui, a gente pode ver como foi intenso o tiroteio. Quer dizer, toda a frente dessa firma, que não tinha nada a ver com isso, também foi atingida pelo intenso tiroteio. Este casal ficou amedrontado com a violência e mesmo dentro de casa se escondeu. Embaixo da cama, 1 hora mais ou menos. 1 hora mais ou menos. Nesse tempo, Paulo e a esposa Silmara contaram a um amigo pela internet o sufoco que passavam. Nossa, Rodrigo. Tá dando medo, Rodrigo. Muito tiro, cara, é muito tiro. É guerra civil, é arma pesada, é bomba. A minha casa estremece, os vidros, quebraram o vidro até acho. E a gente debaixo da cama essa hora. A poucos metros dali, outra família se desesperava. Eu com criança de 2 anos, 3 anos em casa, gritando, chorando, desesperado, foi horrível mesmo. Na hora daquela barulheira, a senhora chorava, o que a senhora fazia, como é que foi? Tentava ficar firme para acalmar as crianças. O que a senhora dizia para eles? Para ficar calmo, que a polícia estava aí. Mas a polícia não estava. Os ladrões conseguiram manter a polícia e curiosos longe da empresa. O motorista passa numa rua próxima. Ele não sabe, mas no carro que vem atrás está parte da quadrilha. São os assaltantes responsáveis por manter todos afastados da cena do crime. Os ladrões param ao lado do motorista e atiram 1, 2 vezes. Veja de novo a fumaça. Os disparos são para assustar. O motorista dobra a rua e desaparece. Os assaltantes voltam de ré para o ponto onde são responsáveis pela vigilância. Nesta imagem, a quadrilha usa outra tática para manter a polícia longe do local. Um carro escuro é atravessado na rua. Um homem desce e abre o porta-malas. Outros 2 também descem. Todos estão com fuzis. 2 deles espalham algo pela rua. São os chamados miguelitos, pregos retorcidos usados para furar pneus de carros em movimento. Os miguelitos estavam em baldes como este, recolhido pela polícia. Durante a ação, este outro assaltante dispara várias vezes. Dá para ver o clarão da arma. Além de armas nacionais, o arsenal tinha pistolas e fuzis importados. Foram encontradas cápsulas de um fuzil russo, o AK-47, e o que mais impressionou, os cartuchos de um armamento pesado, capaz de perfurar um tanque de guerra e derrubar avião. Atrás daqueles prédios há uma base da Polícia Militar, de onde poderia ter saído um helicóptero, por exemplo. Mas alguns vizinhos dizem que vários assaltantes, cerca de 3 ou 4, ficaram nessa parte aqui da passarela, justamente atirando para lá. Tá certo? Quer dizer, eles ficaram aqui, dando tiros para lá, justamente para impedir que o helicóptero subisse. Isso foi contado por vários vizinhos, inclusive um ali que fica na guarita de uma empresa e tem um buraco de bala na empresa ali. A quadrilha também usou explosivos. Olha as granadas, cara. Olha, Eu escutei um plum. Eu achei que fosse, sei lá, granada, mas pelo porte da explosão, para derrubar a parede, só podia ser dinamite, né? Explosões com o endereço certo. Uma estourou a parede da frente da empresa. A outra abriu a parede do cofre, lugares estratégicos e conhecidos dos assaltantes. A fuga também foi planejada em detalhes.
Esta proteção lateral da estrada, que dá acesso a uma passagem de pedestre, foi desaparafusada e retirada para que os carros dos assaltantes passassem. Desse jeito, foi mais fácil entrar na rodovia Anhanguera, que liga a capital ao interior. Ao mesmo tempo, as duas alças de acesso para a rodovia foram bloqueadas. A quadrilha usou 2 caminhões para fechar o caminho. Os 2 foram incendiados. Dentro deles havia projéteis intactos. Mais um detalhe do plano de fuga. Nesse outro vídeo, também inédito, é possível ver o momento que os ladrões escapam. No final da rua, passa um carro. Depois, um caminhão de pequeno porte. Em seguida, mais 3 carros. Nestes veículos estavam assaltantes e quase 50 milhões de reais. Há exatamente um ano, em março do ano passado, essa mesma empresa sofreu um assalto muito parecido. Na época, disseram que os ladrões levaram cerca de 7 milhões de reais. Foi uma coisa rápida, nós se assustamos, encostamos na parede, mas foi muito rápido. Essa vez, não. Em março do ano passado, a ação durou apenas 5 minutos. Um carro forte descarregava na porta da empresa quando chegaram os assaltantes. Eles também pararam os carros estrategicamente e levaram os malotes de dinheiro. A fuga foi pelo mesmo lugar, a passagem de pedestre que dá na rodovia. A polícia desconfia. Pode ser a mesma quadrilha novamente em ação. Estas imagens mostram a chegada dos primeiros policiais militares. Eles chegam a pé, cautelosos. Até agora foram presos 2 suspeitos. Um deles vigiava esse barracão. Lá dentro havia armas, um carro e um caminhão, que despertaram suspeitas. Esse caminhão é idêntico ao caminhão que participou do roubo da Proteste. As armas e munições apreendidas são compatíveis com as usadas pela quadrilha. Deus falou comigo novamente. O Egito vai começar a pagar. Especial de Páscoa do filme Os 10 Mandamentos. O Senhor nos tirou do Egito com sua mão forte. Você vai ver antes nos cinemas imagens inéditas da 2ª temporada da novela que conquistou o Brasil. Moisés pede para ver a face de Deus. Eu sou o Senhor. Novas emoções da travessia no deserto. Os últimos dias do filme em cartaz, de um jeito diferente. Este pão sem fermento. E ainda, os símbolos sagrados da Semana Santa. Toda a história da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. A luta que deu origem à comemoração da Páscoa. Começa nessa próxima quinta-feira, dia 24 de março. Nos cinemas de todo o Brasil. Você vai vendo a imagem que você vê. Esse aí é um dos bandidos, são 2. Eles foram fazer um assalto. Exatamente. Abordaram um cara do carro do correio no meio da rua, deixaram o homem numa estrada, mas a polícia chegou e chegou rachando. Põe no Cidade. O motorista da van dos Correios foi rendido por 2 homens enquanto fazia entregas no bairro Pau Arcado. Durante a ação, um dos bandidos entrou pelo compartimento de cargas, enquanto o outro entrava pela porta do passageiro para anunciar o assalto. Eles não estavam armados. Pegou o motorista e levou até um bairro próximo, 5 quilômetros. O motorista foi abandonado e os indivíduos saíram com a carga e o veículo. Daniel Rodrigues Júnior, de 21 anos, e Uriel Henrique da Silva, de 18 anos, foram encontrados pela polícia no bairro Santa Maria quando descarregavam a carga. Uriel Henrique, mais conhecido como Macaquinho, confessou o crime. Eu estou dentro do carro, tomou ele foi dirigindo até do rosto, desceu. Você tomou ele, você falou que era assalto, certo? Se você tomou ele, então quietinho, não faz nada, perdeu. Então você falou que era assalto. Não é um assalto, já ameaçou, entendeu? Praticamente toda a carga foi recuperada. Apenas 4 correspondências foram abertas e 3 desapareceram. A imagem que você vai vendo imagem. Põe exclusivo, minha filha. Dá trabalho para fazer a polícia.
Exclusivo, a polícia descobriu a quadrilha que você está vendo sendo presa. Ela participa de assalto e sequestro no Centro-Oeste. Põe no Cidade. As prisões aconteceram em Goiânia e em outras 9 cidades do interior. Foram 90 mandados de prisão e busca e apreensão. 200 policiais participaram da Operação Esfacela, que desarticulou uma quadrilha que atuava nos presídios goianos. Dos 45 mandados de prisão preventiva, 39 são de pessoas que já estavam presas, mas continuavam a praticar crimes de dentro da cadeia. Agora, os detentos foram levados para uma ala de segurança máxima, onde vão ficar isolados. A investigação durou 1 ano. Os presos usavam celulares para comandar os crimes. Segundo o delegado, as interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça ajudaram a polícia a evitar o sequestro de um empresário e até o roubo de um caminhão. Rio Verde, algum delito lá de um planejamento de um roubo de um veículo, uma cegonha com veículos novos, de um estabelecimento, estavam quase na ata da consumação, mas com a prisão de um indivíduo lá que foi até pego em flagrante, então a empreitada criminosa deixou de se realizar nesse dia. Já tem várias passagens, já foi preso várias vezes por roubo e resumo, está preso há 10 meses num tal de um regime semiaberto. Esse que o cara sai e volta para dormir. Só que ele roubou uma residência. E aí ele foi espancado. E aí ele foi obrigado por outros presos depois para pular o muro, porque dentro da cadeia ele começou a apanhar, né? Para buscar droga e levar para a cadeia. E aí o que aconteceu? Como ele está servindo de mula para os presos, ele fugiu do presídio. Aí ele começa uma aventura para ele tentar se entregar, né? E aí ele esperava contar com a ajuda de um agente penitenciário. Aí o agente penitenciário disse assim, vai até o distrito e se apresenta, vê se é possível uma história... Nem eu entendi de tão mal escrita que escreveram, de tão complicada que é, né? Resumo, e ele quer ser preso e não consegue. Ele vai no distrito, só eu sou o preso, até que aí um investigador pega o cara, leva para o fórum, aqui de São Paulo. Quando chega lá, não encontra o juiz para expedir a prisão do cara. Sem saber o que fazer, o agente vai e leva o cara para outro distrito. E lá o delegado diz, mas eu não sei o que eu vou fazer. Bom, resumo. Aí a gente estava acompanhando o caso. Aí o delegado aciona outro delegado, que decidiu receber o preso. É o único preso do Brasil. Tem gente querendo escapar da cadeia. Esse quer ficar na cadeia. Põe no Cidade. Queria que eu fosse roubar de novo, porque não é possível de uma delegacia eu falar que eu acabei de fugir de uma colônia e quero me apresentar para a galera. Aí o delegado mandou embora da porta da frente, é incrível isso. O vídeo foi gravado com o celular de madrugada na porta da TV Record em São Paulo. Foi preso por quê? Furto. Furto? Furto. Na ocasião, como é que foi? Você furtou o quê? Uma residência. Quem fala é o presidiário Igor de Oliveira, o bandido que fugiu, mas quer voltar para a cadeia. Droga, batia nos outros, fazia muitos pularem da colônia, muito espancamento. É uma denúncia grave levada a público por um agente que tentava ajudá-lo a se entregar. Chegou o preso aí que é fugitivo, ele estava na unidade de Belém 2 e veio se entregar na nossa unidade, porque ele já havia passado por essa unidade. Certo. E aí ele disse o que, senhor? Então ele fugiu da unidade dele porque ele estava sendo espantado e sendo forçado a buscar drogas. Foram um dia e uma noite longas para o agente penitenciário e para o preso, numa história que tem a cara do Brasil. Acusado de roubo e furto, Igor tem passagens por CDPs de Pinheiros, Osasco e até penitenciária de Franco da Rocha. Mas na última ação, acabou num lugar diferente. Lugar onde cumpriu mais de 1 ano, até aquele dia em que se negou a colaborar com os colegas presidiários, num esquema de transporte de drogas para dentro do complexo.
A melhor alternativa para ele foi dar no pé. Igor estava preso bem aqui, no Centro de Detenção Provisória Chácara de Belém, onde estão os presos de regime semiaberto. Muitos deles apenas dormem neste local. Outros permanecem aqui durante o dia para trabalhar. E Igor tinha acesso a toda essa área externa, bem aqui atrás, onde existe até uma horta. É um local onde a vigilância não é tão rigorosa como no regime fechado. Exemplo que está bem ali atrás, com altos muros e torres de vigilância. Ele se aproveitou dessa facilidade para escapar do lugar em que se considerava em risco. Subiu aqui por essa grade e exatamente neste ponto, segundo ele, conseguiu pular. Bem ali onde existe uma dobra. Ele teve acesso ao terreno e fugiu. E a fuga não durou. Inédito é saber que o ladrão quis voltar para o Chilindró, mas não mesmo, porque tinha medo. Te espancavam querendo que realmente vocês... eu tô aqui tudo inchado. Cinco horas depois de fugir, o inesperado aconteceu. Igor de Oliveira apareceu aqui, no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, que fica em uma região completamente diferente. O percurso foi feito pelo preso a pé. São mais de 20 quilômetros. Tudo, segundo ele, para fugir dos companheiros de cela daquela penitenciária.